Olha uma imagem que o Brasil raramente para encarar de verdade. A seleção brasileira entra em campo na Copa do Mundo 2026, com Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick, jogadores negros representando o país, e quando a câmera varre as arquibancadas atrás da torcida verde e amarela, o que aparece é uma maioria esmagadoramente branca. Segundo o censo do IBGE de 2022, 55,5% da população brasileira se declara preta ou parda, e apenas 43,5% se declara branca. Mesmo assim, a torcida do Brasil nos estádios desta Copa parece pertencer a outro país. E é aqui que a coisa fica interessante, porque esse contraste não é coincidência, é o retrato mais honesto que existe da desigualdade real do Brasil, sem discurso, sem política, apenas números e rostos em arquibancada. Viajar para torcer pela seleção no exterior não é um sonho simples. Passagem aérea, hospedagem, ingresso, alimentação, câmbio, dias de trabalho perdidos, tudo isso somado coloca esse tipo de experiência financeiramente fora do alcance da maior parte da população brasileira de forma automática. E quando você cruza isso com os dados de renda do próprio IBGE, que mostram que a população negra e parda está concentrada nas faixas de menor renda do país de forma consistente, o resultado aparece nas arquibancadas sem precisar de nenhuma explicação adicional. Quem está lá é quem conseguiu pagar. E quem consegue pagar, no Brasil de hoje, ainda é majoritariamente branco. Mas espera, tem mais, porque esse não é um problema que surgiu agora, e muito menos um problema que ninguém teve tempo de tentar resolver. O partido que governa o Brasil atualmente já esteve no poder por mais de uma década ao longo das últimas 2 décadas, com orçamento, com ministérios, com programas específicos voltados para a redução de desigualdade racial e social, e o retrato que aparece nas arquibancadas desta Copa em 2026 é praticamente o mesmo que aparecia em 2006. A concentração de renda entre brancos e não brancos no Brasil segue sendo uma das mais persistentes do mundo, e isso não é opinião, é dado de pesquisa continuada do próprio IBGE e do DIEESE. O que isso significa na prática é que décadas de governo, de discurso e de política pública não moveram o ponteiro o suficiente para que um brasileiro negro ou pardo, que representa mais da metade do país, consiga viajar para ver a seleção que ama jogar neste Mundial. Ele pode vestir a camisa, pode acordar de madrugada para assistir pelo celular, pode chorar num gol, pode sofrer numa derrota, mas estar lá fisicamente, no estádio, fazendo parte daquele momento, é algo que o Brasil estruturalmente ainda não tornou possível para ele. Se você acompanha esse canal e gosta desse tipo de análise, considere se inscrever, isso ajuda muito o conteúdo a chegar em mais pessoas. O próximo ponto muda tudo, porque tem uma camada nessa história que vai além do Brasil e que torna o retrato ainda mais revelador. A seleção da França que está nesta Copa tem 18 dos seus 26 convocados negros, entre eles Mbappé, Dembélé, Tchouaméni, Kanté, Konaté, Barcola e Thuram, jogadores de origem africana que representam a França no nível mais alto do futebol mundial. A Alemanha convocada por Nagelsmann para este Mundial traz Jamal Musiala, Antonio Rudiger e Leroy Sané, entre outros com ascendência africana ou de outras regiões, compondo uma seleção bem mais diversa do que a imagem tradicional do futebol alemão. Mesmo assim, as torcidas que aparecem nos estádios para torcer por essas equipes são predominantemente brancas. A mesma equação econômica funciona em países diferentes, onde a população negra e de imigrantes ocupa faixas de renda que não permitem esse tipo de gasto. O campo de futebol virou, curiosamente, um dos poucos espaços onde a diversidade racial aparece de forma visível e incontestável. Os times são plurais, os jogadores vêm de favelas, de subúrbios, de periferias, de países africanos, e chegam ao mais alto nível do esporte mundial. Mas a plateia que os assiste nos momentos mais importantes ainda espelha uma divisão que o campo contradiz. O menino negro que treinou desde criança, que batalhou, que chegou à seleção do seu país, olha para as arquibancadas e não vê quase ninguém que se parece com ele torcer pelo que ele representa. Existe uma ironia amarga nesse quadro que merece ser dita sem rodeios. O Brasil é o país que mais se orgulha do futebol como identidade nacional, que trata a seleção como patrimônio coletivo, que usa o esporte como argumento de unidade e de democracia racial. E é esse mesmo país que, quando chega a hora de estar fisicamente presente num estádio de Copa, revela que a democracia parou na entrada do aeroporto. O passaporte não tem cor, mas o saldo bancário tem, e no Brasil esse saldo ainda obedece a uma lógica racial que décadas de governo não conseguiram ou não priorizaram mudar de verdade.
Não é necessário transformar isso em manifesto ou em bandeira política para enxergar o que está ali. Basta assistir ao jogo, olhar para as arquibancadas e fazer uma conta simples. 55% da população, quase invisível num momento que deveria pertencer a todos. Esse é o Brasil real, não o do discurso, não o dos programas de governo, não o da campanha eleitoral. O das arquibancadas.